Olá pessoal, neste vídeo de hoje eu quero demonstrar a vocês como é que eu posso proceder para fazer um efeito simples de cravamento de um texto em uma superfície lisa a partir de uma outra malha 3D usando a versão 3.1. Eu já tive a oportunidade de explicar isso em versões mais antigas, mas eu queria demonstrar a vocês nas versões atuais como é que a gente poderia proceder para fazer o efeito. Vamos então começar aqui o experimento. Primeiramente, vou gerar aqui a área e vou adicionar nela aqui um texto. Ele já vem nessa condição, vou olhar por cima aqui, clicando no eixo Z. Para mudar eu tenho que entrar no modo Edit Mode, vou apagar com a borrachinha e escrever a palavra texto em maiúsculo. Voltando para o Object Mode, eu posso vir nesse painel da direita, clicar na tecla A que representa o objeto texto, e aqui eu vou buscar uma guia chamada parágrafo. Essa guia aqui eu posso alimentar ela utilizando o recurso horizontal em modo center e o vertical também em modo center. Eu consigo colocar o texto aqui centralizado na área 3D. Olhando esse texto agora, pode ser observado aqui na outline e ele apresenta um ícone em forma de curva. Para poder fazer o efeito que eu preciso, eu não posso usar ele no modo curva. Então eu vou dar um giro aqui de perspectiva, que é o giro orbital, e nós vamos, com o texto selecionado, usar o botão direito e vamos convertê-lo no objeto do tipo Mesh. Observem que agora ele traz aqui na outline o ícone de Mesh, tá? Só que esse objeto, pessoal, ele precisa, quando eu entro no modo Edit Mode, eu preciso selecionar todo o texto e observar se nessa conversão eu não gerei vértices dobrados, para não dar problema posteriormente. Então eu vou usar aqui a tecla M e eu clico em By Distance. Com isso vocês vão ver que ele vai trazer uma informação de vértice removida. Não precisou remover muitas vértices, então aqui está ótimo. Agora eu posso voltar para o Object Mode e eu tenho um texto aqui que é um texto basicamente plano. Ele não vai conseguir gerar o efeito que eu quero de cravamento da mensagem na superfície a partir de um objeto tridimensional. Então eu preciso fazer com que ele se alongue para criar uma forma tridimensional. Então eu volto no modo de edição, com ele todo selecionado, eu vou usar a extrusão aqui, que é a tecla E, Z, para que ele faça a extrusão para cima. Texto pronto, ele agora tem um formato tridimensional, e eu posso acrescentar na área um objeto cúbico. Vou diminuir pelo eixo Z o objeto cúbico, vou ampliá-lo pelo eixo X, SX, e pelo eixo Y, SY. Vou ativar o Move e vou trazer esse objeto aqui um pouco mais para baixo. Se vocês olharem aqui no modo de raio-x, vocês vão ver que o texto está atravessando a malha e está invadindo a área do objeto cúbico. Aí é que está o efeito legal que a gente precisa para fazer o encravamento. Voltando à vista sólida, vamos agora então gerar o efeito que precisamos. Para poder gerar, eu seleciono inicialmente o objeto cúbico, que é o quadro, clico no modificador, adiciono o Boolean, e esse aqui é um modificador que vai trabalhar com operações booleanas. Eu tenho a operação de interseção, de união e diferença. Então o que é que eu quero? Eu quero que o efeito gere uma diferença desse objeto cúbico em relação ao texto. Para isso eu tenho que selecionar o objeto alvo, que é o texto. Então eu posso clicar no conta-gotas, escolher ele, ou então posso vir aqui e escolher o texto diretamente. Agora, para funcionar nessa versão, eu tenho que vir aqui em cima no modo Apply, clicar, e agora eu já apliquei o efeito. Porém, se eu selecionar o texto e arrastá-lo, vocês vão perceber que eu já gerei o encravamento do texto sobre a superfície de modo prático nas versões 3.1. Lembrando a vocês que a gente pode fazer esse mesmo efeito usando um outro recurso aqui, que é o Knife Project, para gerar esse mesmo tipo de recurso que nós geramos aqui com o Boolean. Fica aí a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial.